Alguns motoristas não têm ciência de que depois que você chega até onde o passageiro está e ele faz o embarque no seu carro, a Uber consegue saber tudo o que acontece aí dentro. Que é a grande questão. Será que quando nós damos a permissão para que eles utilizem a câmera e o microfone, será que isso faz com que eles captem o áudio, as imagens? Será que eles conseguem nos espionar aqui dentro do carro? O fato ocorrido foi o seguinte: um motorista recebeu uma oferta de viagem. Ele acabou aceitando e se dirigiu para o local onde a passageira estava. Ele resolveu oferecer um PF para essa passageira. A passageira aceitou. E no meio do caminho, quando eles estavam em um semáforo, um bandido veio em uma moto e acabou assaltando os dois. E a partir daí, essa passageira resolveu processar a Uber. E ela alegou que o motorista no qual ela havia chamado havia feito uma proposta para ela de cancelar a corrida. Só que ela desconfiava que ele havia levado ela exatamente para o local onde o assalto havia acontecido. Bloqueio sistêmico voltou a atacar alguns motoristas na semana passada. Isso acontece principalmente em períodos de baixa demanda. Primeiro eu vou contar o que aconteceu com o Rafael. Olha o que ele escreveu. Áureo, tem como a Uber saber o que conversamos em nosso carro com o passageiro? Fui bloqueado por fazer corrida particular. Olha só, Rafael, tem como a Uber saber sim. E eu vou te explicar isso contando um caso que aconteceu há 9 meses atrás. O fato ocorrido foi o seguinte: um motorista recebeu uma oferta de viagem. Ele acabou aceitando e se dirigiu para o local onde a passageira estava. Chegando lá, a corrida era muito boa. Ele resolveu oferecer um PF para essa passageira, dizendo que daria para ela um desconto de R$10. A passageira aceitou. E no meio do caminho, quando eles estavam em um semáforo, um bandido veio em uma moto e acabou assaltando os dois. Levou dessa passageira celular, notebook, joia, relógios, dinheiro e várias outras coisas. Foi um transtorno total. E a partir daí, essa passageira resolveu processar a Uber. E ela alegou que o motorista no qual ela havia chamado havia feito uma proposta para ela de cancelar a corrida. Só que ela desconfiava que ele havia levado ela exatamente para o local onde o assalto havia acontecido. O que depois a justiça acabou comprovando que não havia acontecido. Só que aqui vem a grande questão. Quando esse processo chegou na mão do juiz, a justiça exigiu um relatório analítico da plataforma, que no caso era a Uber. E o que aconteceu? Ficou comprovado que realmente o motorista havia feito aquilo. E é aqui a grande questão, para que você entenda como que a Uber fica sabendo tudo o que acontece dentro do seu carro, principalmente quando acontece uma corrida PF, ou seja, uma corrida por fora. Mas antes disso, eu vou pedir que você deixe seu like nesse vídeo e também se inscreva no canal. Meu objetivo é trazer para você notícias, dicas e estratégias de ganhos, para que você se torne um motorista lucrativo. E não se esqueça de ativar o sininho, assim você não perde nenhum vídeo quando eu postar aqui no canal. Então vamos lá, pessoal, vamos compreender como que a plataforma descobre que um motorista fez uma corrida particular. E é bem simples de compreender. Quando o passageiro solicita uma viagem, a Uber sabe exatamente qual é a localização do passageiro e para onde ele vai. Quando o motorista aceita essa viagem e chega até o local onde o passageiro está, o algoritmo identifica esse encontro. E aqui é a grande questão. Mesmo que o passageiro cancele a viagem no aplicativo, a Uber continua monitorando, pois o aplicativo de passageiro compartilha a localização em tempo real, da mesma maneira que o aplicativo do motorista também compartilha essa informação. E aqui é a grande questão. Imagina que o passageiro cancelou a viagem, mas minutos depois, ele acaba chegando no destino ao qual ele havia pedido a viagem original. Basta com que o algoritmo compare a localização do passageiro com o primeiro motorista que havia aceitado a viagem. Se os dois estiverem no mesmo local, isso já caracteriza que aconteceu algo indevido através dessa viagem. E existe outro ponto que facilita com que a plataforma também descubra isso. Alguns motoristas, para precificar essa corrida por fora, eles acabam abrindo o aplicativo da Uber e fazendo o cálculo ali. Sabe o que vai acontecer? Por mais que aquela corrida não foi calculada, não foi pedida, o algoritmo também registra essa consulta, porque é baseado nisso que ela vai precificar e também fazer o levantamento para o preço dinâmico. E aqui vem outra questão. Se isso acontecer mais de uma vez, você começa a entrar no radar do algoritmo. Você já viu essas atualizações que constantemente acontecem e às vezes acaba até atrapalhando o aplicativo? Pois é. Quando o algoritmo é atualizado, significa que o algoritmo identificou alguma prática, seja indevida por parte de algum motorista ou talvez até de passageiros. E quando acontece alguma atualização, geralmente o algoritmo está sendo calibrado para conseguir identificar algumas irregularidades dentro da plataforma. E aqui vem outro detalhe importante. O algoritmo sabe exatamente quem é você. Eu vou explicar. Ele sabe aonde você mora, ele sabe os horários que você costuma rodar,
e às vezes está na hora de você ir embora, às vezes acaba tocando uma corrida para próximo da sua casa, ou talvez, se o dia estiver com poucos motoristas na rua, quando estiver dando a hora de você parar, o algoritmo, ao invés de te dar uma corrida que te levará para próximo do seu bairro, ele vai te mandar para outra região, porque ele não quer que você pare. O algoritmo, ele sabe prever exatamente tudo aquilo que você vai fazer, porque ele registra tudo isso, pessoal. É um engano tremendo qualquer motorista pensar que conseguiria enganar o algoritmo. E aqui vem a pergunta que não quer calar. Será que o algoritmo controla a quantidade de dinheiro que um motorista ganha no final do dia? E a resposta é sim. Basta você observar o que acontece com um motorista novato que começa a rodar. Geralmente, seu primeiro mês, ele vai faturar altíssimo, até mais do que muitos motoristas veteranos. Isso por quê? Porque a plataforma precisa ganhar o motorista. Se ele perceber que poderá ganhar muito dinheiro na Uber, na 99 ou em qualquer outro aplicativo, ele vai continuar rodando. E aqui vem outro detalhe. Se o motorista tiver históricos negativos dentro da plataforma, ele vai começar a receber menos corridas, ou as corridas melhores não irão para esses motoristas. É por isso que elas utilizam um sistema de avaliação. Tudo isso é um conjunto que vai fazer com que o motorista ganhe muito ou ganhe pouco. Vai depender exatamente de quem é você dentro da plataforma. As pessoas dizem que não existe o score, que é aquele sistema de pontos onde a plataforma vai escolhendo quais são os melhores e os piores motoristas. Mas eu acredito que realmente exista algo além das avaliações. Algo que faz com que um motorista receba as melhores corridas e outros não. E isso talvez não seja todos os dias. Talvez pode acontecer um rodízio. A grande questão é que o algoritmo sabe o que está fazendo. Ele sabe por que te deu essa corrida, sabe por que não te deu essa corrida, ele sabe que se continuar dando poucas corridas para um motorista, ele vai acabar indo para casa, então ele acaba te dando algumas iscas para que você continue rodando e a Uber continue lucrando. É por isso que às vezes você precisa mudar a estratégia. Se você fica fazendo sempre as mesmas coisas, o algoritmo já sabe quem é você. Você, por exemplo, poderia rodar um dia em um aplicativo e não ligar o outro, ou talvez você poderia fazer um intervalo maior de uma semana. Uma semana você roda em um aplicativo, outra semana você roda em outro. E se você está recebendo poucas corridas, o problema pode não ser apenas o algoritmo, pode ser o seu smartphone. Existem alguns probleminhas que acontecem em alguns modelos que causam muito transtorno e alguns motoristas acabam recebendo menos corrida do que outros. Basta você observar que tem hora que você está parado em alguma rua e já fazem 10 minutos que o seu aplicativo não toca e acabou de chegar um motorista para desembarcar um passageiro e ele foi desembarcando e logo o aplicativo dele tocou e o seu nada. Pois é, pode estar acontecendo um probleminha no seu smartphone. É por isso que eu gravei esse vídeo aqui do lado, onde eu te mostro como resolver isso através do Google Maps e também do seu WhatsApp. É só você clicar e assistir.